Olá, amados irmãos e irmãs, estamos aí para mais um encontro. Hoje vamos falar um pouco dos cultos prestados na Igreja Católica Apostólica Romana, o culto de latria, hiperdulia, protodulia e dulia. O que vem a ser isso para nós? O que vem a ser isso para a Igreja? Às vezes somos mal entendidos pelos nossos irmãos separados porque eles não conhecem esses cultos que prestamos na igreja. Para darmos início a este momento, irmãos, vamos nos marcar com o sinal da nossa fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, primeiro te convido a compartilhar com seus irmãos, com seus amigos, parentes aí, para que também eles possam aproveitar desta formação que vamos fazer. A Igreja Católica, irmãos, presta culto a Deus e só a Deus. É um culto chamado latria. Então, quando nós vamos falar de adoração, é somente a Deus. A Igreja Católica, nossos irmãos separados, muitas vezes estão aí falando que nós adoramos imagens, que nós ficamos em adoração às imagens, e não é isso. É justamente porque não entendem, não conhecem, por isso falam de nós. E muitos de nós católicos, infelizmente, não sabemos e não defendemos a nossa fé. Eu vou fazer uma prévia de cada culto que nós prestamos. Primeiro, latria, adoração dada apenas a Deus. Então, quando você vai adorar, nós, Igreja Católica, adoramos somente a Deus, pois só existe um Deus. Aí nós temos o culto de hiperdulia, que é a honra dada à bem-aventurada Virgem Maria. Então, quando nós nos colocamos em oração, em honra a Deus por Nossa Senhora, aí diferente. Deus em primeiro lugar, mas Nossa Senhora é a Mãe de Deus. Nós rezamos ali, rezamos por Maria, porém sabendo que é a Mãe de Deus. Depois, protodulia, honra dada a São José. Entre todos os santos, ele ocupa o primeiro lugar. José, sabemos, o pai adotivo de Jesus, teve que fugir com Maria, aliás, para vários lugares, para que não acontecesse uma desgraça com Jesus, para que não pegassem Jesus, para que não matassem Jesus. Ele assumiu o papel de pai de Jesus. Então, Maria, Mãe de Deus, é o culto que nós prestamos a Maria. Hiperdulia, protodulia, prestamos essa honra a São José. E, por fim, dulia, honra prestada aos santos, aqueles que lutam para chegar ao céu, aqueles que foram humanos como nós, humanos que passaram por este mundo, tiveram seus trabalhos, suas famílias, suas dificuldades, mas alcançaram a vitória, alcançaram a santidade, no grau da santidade. Então temos estes que venceram, esses que alcançaram a santidade. Então, amados irmãos e irmãs, esses 4 graus de honra que a igreja nos apresenta, que são latria, hiperdulia, protodulia e dulia. Primeiro, adoração dada apenas a Deus, latria. Hiperdulia, honra da bem-aventurada Virgem Maria. Protodulia, honra dada a São José. Entre todos os santos, é o que ocupa o primeiro lugar. E dulia, honra dada aos santos. Então, amados irmãos e irmãs, são os graus de honra que nós temos na igreja. Por isso nós não podemos aceitar que esses nossos irmãos separados venham nos perseguir, criticar a Igreja Católica, falando que nós adoramos imagens, que nós ficamos ali diante das imagens em adoração. Não, nós não adoramos. Nós temos honra, fazemos o nosso momento de oração diante daquele que tem o grau de ser mãe de Jesus, pai de Jesus,
o primeiro e o maior dos santos, né? E os santos que lutaram para chegar ali. O culto de latria, amados irmãos e irmãs, só Deus pode ser adorado. Eu vou reforçar muito isso. Nós precisamos entender para saber defender a nossa fé. Deus feito homem, Ele é o Salvador. O próprio Cristo nos disse em Mateus 4,10: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele prestarás culto. Então, a própria Sagrada Escritura, Jesus já vem dizendo isso lá em Mateus 4, versículo 10. A adoração ao Santíssimo Sacramento teve um marco importante ao ser instituída na festa de Corpus Christi. A adoração, quando nós vamos adorar Jesus, que foi instituído lá em Corpus Christi, aquela adoração que nós temos diante de Jesus no Santíssimo Sacramento, é o grande momento que nós prestamos este culto de latria, adoramos somente a Deus. O culto de idolia, essa veneração dada aos santos, as pessoas cujo heroísmo comprova no exercício das virtudes cristãs da Igreja, nos coloca como exemplo a seguir sendo enviados ao altar. Então, todas aquelas pessoas que passaram por este mundo, pessoas até que eram pecadoras, mas que se converteram, que mudaram de vida, essas pessoas alcançaram esse grau de idolia, que são os santos. Passaram por esse grau e são elevadas ao altar. Quando falo elevadas ao altar, porque são colocadas ali para serem veneradas. É um culto de veneração que temos, não de adoração, volto a dizer, adoração somente a Deus. É um culto de veneração que temos a esses santos. Diante de idolia, nós temos a protodolia. É considerado o primeiro dos santos, São José. Primeiro dos santos. Sendo São José o primeiro dos santos, é proclamado patrono universal da Igreja pelo Papa Pio IX, em 1810. Nós tivemos até o Papa aí que colocou que nas orações eucarísticas falássemos de Maria e José, esposo de Maria, mostrando esse grau de protodolia que nós temos a São José, esse grau que nós temos de veneração a São José. Depois, irmãos e irmãs, o culto de hiperdolia é o culto especial devido a Santa Maria, a Santíssima Virgem Maria, como Mãe de Deus. Então, esse culto de hiperdolia é o culto que nós damos à Santíssima Virgem Maria, como Mãe de Deus. Então, irmãos, fica aqui para nós este momento de formação, uma prévia que nós fazemos, justamente para que nós entendamos e saibamos defender a nossa fé. Que você, quando for questionado, quando alguém chegar para você e falar que você está adorando imagem, você está ali diante, adorando um pedaço de pão, não. Você tem a coragem de dizer, e você, irmão, irmã, você pode ser santo. Lute pela santidade, lute para alcançar esse grau na sua vida. Nós temos que lutar para ser santo. Então, que fique para nós essa pequena reflexão, que você possa compartilhar com os seus parentes, amigos, essa beleza da Igreja Católica, que são esses graus que nós temos aí, que nos prova que nós não adoramos imagens. Temos o respeito pelas imagens, porque são santos, são pessoas como nós que passaram por esta vida, mas venceram, por isso alcançaram um lugar no altar, os santos. E a eles nós prestamos o grau de idolia, nós fazemos a nossa veneração a eles. Maria e São José também, seus lugares. Maria, hiperdolia, Mãe de Deus, e José, protodolia,
de todos os santos, o primeiro, e Deus em primeiro lugar, Deus, o culto de latria. Nós adoramos a Deus e não existe um outro Deus. Não colocamos nada no lugar de Deus. Te agradeço então por ter participado conosco deste momento e te convido a compartilhar com seus parentes e amigos para que possam também eles conhecer um pouco mais da nossa fé católica. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.